Graça e paz, irmãos. Amém. Vocês estão bem? Amém. Tudo em paz com vocês? Amém. Então tá bom. O tema de hoje é bem doutrinário e o tema é: quem semeia vento, colhe tempestade. Vamos lá de novo? Quem semeia vento, colhe? Quem semeia vento, colhe? Isso está em Oséias, no capítulo 8 e no versículo de número 7, só a parte A do versículo, que nós vamos por enquanto ficar nela. Porque semeiam ventos e colherão tormentas ou tempestades. É a verdade escrita em Oséias, no capítulo 8, e no versículo, por enquanto deixa assim, que se ele acabar eu pego esse. E no versículo de número 7. Bom, vamos lá, meus irmãos, presta atenção, existe uma lei que ninguém mesmo pode evitar. Isso não adianta querer mudar. Não está escrito apenas na terra, ela está escrita no céu. E uma vez que está escrito no céu, não adianta querer mudar ela na terra. É a lei da semeadura que eu falo tanto aqui. A lei da semeadura, você até pode querer ignorar, não é desse jeito, você pode fingir que não vê, mas não pode escapar dela. A Bíblia está declarando aqui: quem semeia ventos, colhe tempestade. E o pior é que ela não está falando que quem semeia vento, colhe vento. Vamos ver isso aqui. Quem semeia vento, colhe vento. Colhe pior do que isso. A responsabilidade que Deus quer nos chamar nesta palavra, eu imagino que seja uma responsabilidade espiritual, porque muita gente quer colher bênçãos. Todo mundo quer colher bênção, né? Mas sem tomar cuidado com aquilo que você está plantando. Plantou, vai colher. Ou coisa boa, ou coisa ruim. É uma questão de inteligência. Se eu sei que se eu plantar uma semente ruim eu vou colher fruto ruim, não adianta eu querer esperar que eu vou colher fruto bom. O primeiro ponto dessa ministração é a lei espiritual da semeadura. Ela é inevitável. Gálatas 6 e 7 diz assim: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Não está dizendo algumas coisas, está dizendo tudo. É tudo, é 100%. Tudo que o homem... Será Paulo escrevendo à igreja da Galácia. Tudo que vocês semearem, vocês vão colher. Não é a opinião aqui de um pastor, a minha opinião. Não. É um princípio bíblico. E Deus não negocia com essa lei. Coloque isso na sua cabeça, é um princípio bíblico, é uma lei espiritual e Deus não negocia com isso, com o princípio, com essa lei. Quem planta mentira, por exemplo, colhe destruição. Os mentirosos, eles se enredam a tal ponto que chega uma hora, é a história do cachorro que se enforca com a própria corda. Quem planta mentira vai colher destruição. Não adianta andar mentindo e querer colher coisa boa, não vai dar certo. Quem planta orgulho, por exemplo, colhe queda. É o caminho mais perigoso para a queda, é o orgulho. Aquele orgulho de querer ser mais do que os outros, aquele orgulho doentio. Não é o orgulho de fazer a coisa boa. Quem planta rebeldia, colhe dor. Todo rebelde, quem planta rebeldia vai colher dor. Isso seja na casa, na família, em qualquer setor da sociedade. Na Bíblia, nós temos relatos de rebeldes que colheram a morte. Por exemplo, Coré foi um deles. Coré se rebelou contra Moisés. Imagine você que Moisés já tinha uma tarefa que não era fácil, né? Eu fico imaginando... Eu, pastor de uma igreja pequena e tal, ou pastor de uma igreja de 200 membros, a maioria deles ficam careca e barrigudo, de tanto problema.
Agora imagina Moisés, com 1,5 milhão de pessoas num deserto, enfrentando problemas, e aí se levanta um camarada contra ele, o Coré, se levanta no deserto. Mas sabe qual foi o resultado, o que aconteceu com o Coré? Deus não gostou desse negócio, porque Moisés, conduzindo aquele povo numa situação tão difícil, Deus faz a terra se abrir, engole Coré, com uns 120 mais ou menos, que tinham aderido a ele, que estavam do lado dele. Simplesmente a terra abriu uma vala e engoliu eles, vivos. E isso é história real. Você está entendendo? Então quem planta rebeldia, colhe dor. Filhos rebeldes vão colher dor. Se rebela contra o pai, se rebela contra a mãe, fala, vou embora de casa, é mesmo? Vai colher dor. Aonde houver rebeldia, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Deus não compactua. Ele não, o olhar dele é para correção pesada. Então quem planta rebeldia vai colher dor. Você não colhe, entende isso? Você não colhe o que você deseja, você colhe o que você plantar. Não tem outra conversa. Eu desejo colher tal coisa. Mas o que foi que você plantou? Eu desejo colher banana, mas o que você plantou? Eu plantei mamão, tu vai colher mamão. Então você não colhe o que você deseja, você colhe o que você planta. O segundo ponto, o vento, ele pode parecer inofensivo, mas a colheita não é. Vou te dar exemplo. Os textos que nós lemos aqui não diz que colherão vento, diz que colherão tempestade. Aí você me pergunta, pastor, o que seria esse vento? Eu vou te dar algumas ideias aqui. Esse vento pode representar, por exemplo, atitudes pequenas, como, por exemplo, um pecado escondido. Pecadinho escondido. Quem confessa e deixa, alcança a misericórdia, mas o que encobre o erro nunca prospera. Sabe aquele pecadinho de estimação, aquele pecadinho escondido? É um ventinho, que lá na frente pode se transformar numa tempestade. Você quer ver outro vento, uma escolha errada, por exemplo, sem importância. É uma escolha, sabe aquela coisa que não tem muita importância, mas foi uma escolha errada, num relacionamento amoroso, em outras áreas da vida, mas nas questões amorosas acontece muito isso. Uma escolha parece não ter muita importância, mas lá na frente pode virar uma tempestade. Foi só um ventinho de paixão, um ventinho de emoção, vira uma tempestade. Uma palavra dita no impulso da raiva, é isso mesmo. Uma pequena palavra dita na hora errada, um ventinho. Isso acontece muito, por exemplo, nos casais. Nos casais. Uma mulher que diz uma palavra que para ela parecia simples, mas feriu a alma do marido. Está entendendo? Ou mais ainda, como as mulheres são mais emotivas, um homem que abriu a boca e disse uma palavra que para ele aquilo é só um ventinho. É só um ventinho. Mas quando ele disse essa palavra entrou na alma da sua amada, e ela vai dormir pensando nisso, ela acorda pensando nisso, daqui a pouco o casal está brigando e pode chegar até uma separação. Mas qual foi o estupim da coisa? Foi um ventinho. Foi apenas uma palavra. E com as mulheres, os homens tomem cuidado com os ventinhos, eu nem estou falando daqueles outros ventos, com os ventinhos, com essas palavras que saem das bocas de vocês, das nossas bocas. Como, por exemplo, sei lá, não vou nem falar aqui para não dar ideia, né? Mas eu vi um homem que, eu digo, meu Deus do céu, estávamos na academia, e estava eu e o Jeane, e ele e a esposa. E ele conversando com a gente,
Olha que vento que pode se transformar numa tempestade. Ele olhou para a esposa dele, ali no bate-papo com a gente, disse assim: eu já disse para ela que se engordar eu largo ela. Isso pode virar uma tempestade, um tsunami, né? Lembra disso, né, gente? Eu já disse para ela que se ela engordar eu largo ela. Imagina, às vezes um ventinho, o homem que disse que a mulher engordou, coisas assim. Quando a mulher perguntar se engordou, diga sempre que não, que ela está magrinha. Fale a verdade, mas quando a minha mulher me pergunta: amor, eu estou gorda? Eu falei: você está do jeito que eu gosto. Se ela estiver magrinha, eu gosto dela magrinha. Se ela estiver gordinha, eu gosto dela gordinha. É desta forma. Para ser sincero, eu gosto mais gordinha do que magrinha. É isso mesmo. Então vamos lá, um pecado escondido, uma escolha sem parece sem importância, uma palavra dita no impulso, isso pode se transformar lá na frente numa tempestade que vem para destruir um relacionamento, uma sociedade, um casamento. E Deus nesta palavra nos diz o quê? Pequenas sementes geram grandes consequências. Por isso que tem que tomar cuidado com o que sai da boca. Davi era um homem muito especial, apesar de tudo que ele, dos perrengues, das pés da jaca que ele meteu, mas a Bíblia diz que era um homem segundo o coração de Deus, e as orações de Davi eram muito especiais, como por exemplo, ele pedia a Deus: Senhor, coloca guarda aos meus lábios. Que as palavras da minha boca, o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Porque uma vez que a palavra sai, vai criar um efeito. O que começa leve, aparentemente leve, pode terminar muito pesado. O que começa oculto pode se lá na frente terminar de forma exposta terrivelmente. E a gente vê isso no dia a dia. E a Bíblia diz que nada ficará oculto que não venha a ser revelado. Até porque nada para Deus fica oculto, né? Posso trair minha mulher e ela vai demorar um bom tempo para descobrir. Mas a Deus não é possível, um milésimo de segundo, eu enganá-lo. Então a gente precisa tomar cuidado com a nossa conduta, porque quem planta vento vai colher tempestade. Nosso terceiro ponto: a colheita é sempre maior do que a semeadura. Vou repetir: a colheita é sempre maior do que a semeadura. A gente colhe mais do que o que planta. Você planta vento, mas colhe tempestade. Você está vendo que uma tempestade é diferente de um vento, simplesmente um vento, um ventinho. Uma tempestade. A gente estava assistindo um filme, foi ontem, né, Jane? Assistindo um filme. Sabe aqueles filmes xarope de tubarão? A gente estava assistindo ontem. Um filme que tinha tubarão, entrava dentro de casa, tubarão fazia tudo que você possa imaginar. Porque as casas inundavam num tsunami e os tubarões entravam dentro de casa. E a mãe veio assistir comigo. Olha, assistir filme de um tubarão já é chato, imagina de um bocadão. Mas eu estava lá. Mas a tsunami mostrava ali o vento arrancando as palmeiras, derrubando casa. Rapaz, é um negócio. Agora imagine você na vida real. Olha, quando a Rebeca casou, nós estávamos lá em Itaém, na Baixada. Nós alugamos uma pousada lá e ficamos no final de semana, né? Chegamos na sexta, saímos no domingo, e ela ia casar no sábado. Gente, na sexta-feira à noite, deu uma chuva. Eu nunca tinha visto um vento daquele. Eu achei que ia derrubar os coqueiros, que ia destelhar a casa. É apavorante você ver uma tempestade. Então, você planta um ventinho, mas quando a tempestade vem, derruba você. E olha, tempestades arrancam tampo de... Já viu tempestade? Estou falando da tempestade mesmo. Derruba árvores gigantes. Então precisa tomar cuidado. A colheita sempre é mais intensa. Mas só fiz uma coisinha. É mesmo? É só uma coisinha. E o diabo gosta dessas pequenas coisas, as pequenas brechas para que ele possa entrar. A colheita é sempre mais intensa, mais visível, mais dolorosa, infelizmente, né? Eu falei de Davi, agora eu vou dar um exemplo de Davi. Davi semeou apenas um momento de pecado. Foi só um momento, né?
e colheu anos de dor dentro da própria família, dentro da própria casa dele. O que foi que o vento de Davi? Andando pelo pátio do palácio, ele viu a Batseba displicentemente tomando banho, do jeito que veio ao mundo. Era bonita a mulher? Tenho certeza. Davi era um rei. Ele achou ela bonita. Foi o vento de Davi. Foi o vento de Davi. Aí vocês sabem a história do Natan, vai lá, o profeta, tudo aquilo. Bastou isso. E geralmente um abismo chama outro abismo. Por enquanto era um assédio. Ele olhou, gostou, não observou as sinalizações, porque quando ele manda buscar, ele chama alguém para ir buscar aquela mulher, para ele, alguém diz, ela é casada. Ela é a mulher do Urias, um dos teus soldados. Ele não parou aí. Mesmo assim ele manda buscar. E depois ele trama Davi, aqui foi brabo o negócio. Porque a mulher vem, ele tem relação sexual com ela, de primeira ele emplaca um filho, ela fica grávida. Agora, sabendo que ela está grávida, ele faz tudo para que o filho parecesse ser do marido dela. Ele dá uma folga sem nada a ver para o cara ir para casa, né? Mas o cara era tão guerreiro que falou, não, vou para casa. Também era outro que só misericórdia. Essa passagem tem muito a nos ensinar, viu? Eu quero a guerra, eu vou para a guerra. E em casa? Está abrindo concorrência. E em casa? Eu só quero trabalhar, não tenho tempo para minha mulher, não tenho tempo para nada, enfim e tal. É a história lá do Adão e Eva. Aonde estava Adão quando a serpente chegou? Pois é, mas não deu certo o plano de Davi, então vamos criar outro plano. Coloca ele uma falsa honra, coloca na frente da batalha, porque ele sabia que o cara não estava preparado para a batalha. O que acontece? Ele morre. Então foi esse vento na vida de Davi. Ele escolheu depois disso, o que aconteceu? Ele colheu anos de dor dentro da sua própria casa. Davi teve filho, teve incesto entre os filhos. Davi foi perseguido por Absalão durante muito tempo, pelo próprio filho, que se não fosse a misericórdia de Deus... E Absalão morreu de uma forma trágica. Ele vinha correndo montado num cavalo. Quando ele passou debaixo de uma árvore, o pescoço enganchou num galho da árvore e ele ficou pendurado ali e morre enforcado. Olha só, e quando Davi sabe disso, ele chora e ele diz, Absalão, filho meu, filho meu, filho meu. Ou seja, ele chora, ele lamenta, mas foi só um vento. Por isso que tem gente que fala assim, aquilo que o irmão disse, olha, eu peco porque Davi também pecou, mas e as consequências que vêm depois? Então, antes de tomar atitudes, pense, vale a pena? Vale a pena? A música é mundana, não é um hino, mas o Roberto Carlos diz assim, o que vale, o que me adianta ter você por uma noite e a vida inteira para me arrepender. Entendeu? Pequenos momentos de prazer que trazem problemas para o resto da vida. Quarto ponto, Deus não é injusto, Ele é justo. De novo, Deus não é injusto, Ele é justo. Muitos dizem, por que isso está acontecendo comigo? E é interessante que quando o problema vem, as perguntas se falam, por que isso está acontecendo comigo? Mas nesta palavra, eu diria a você que o que Deus pergunta a nós é o que nós temos plantado, o que você tem plantado, o que nós temos plantado. Deus não está castigando, Ele apenas está permitindo a colheita. Interessante uma coisa, as pessoas assim, Deus está me castigando. Deus nem castiga a gente, Ele só permite que a gente colha aquilo que a gente plantou. Porque senão, quando você fala assim, Deus está me castigando, você está dizendo que você é bonzinho
E que Deus é que não é bom, que está castigando você sem motivo. E a palavra nos diz que Deus é justo, porque Ele é justo, porque Ele é santo, porque Ele é fiel à sua palavra. Então, quando vierem problemas, não diga: Deus está me castigando. Deus nunca castiga ninguém à toa. O que Deus faz é corrigir. Agora, castigos, aí nós caímos na palavra: de que se queixa o homem? Não de Deus, mas queixe-se dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados. Então diria a igreja que Deus não castiga ninguém. Ele só permite que você colha o que você plantou. Esta é a dura realidade. Assim como as bênçãos, estou colhendo bênçãos, é tudo que Deus quer. Agora, uma coisa é verdade: Deus não tem prazer na morte do justo, Deus não tem prazer no sofrimento do justo. Isso eu garanto a você, porque senão a gente constrói uma imagem de um Deus que tem prazer, de um Deus carrasco, que tem prazer de que os seus filhos sofram, do que seus filhos passem fome, do que os seus filhos fiquem doentes. Aí eu pergunto a vocês, meus amados, às vezes eu vejo a mentalidade que a religião imprime nas pessoas sobre Deus, e eu não concordo com isso, porque o que eu vejo na palavra não é isso. A ideia de um Deus carrasco. E aí eu pergunto a você e eu temos prazer em ver nossos filhos passarem fome? Deles ficarem doentes? Deles não terem o que vestir? Deles não terem onde morar dignamente? Não. Todo pai e toda mãe, quando vê o filho passar por esses tipos de problemas, logo procura ajudar. E quando vê o filho bem, a gente gosta, não é verdade? A gente se alegra. Então Deus é da mesma forma. Estou passando problemas, estou tendo grandes problemas na vida, é Deus me castigando. Não, não é. É colheita do que você plantou. Pastor, estou bem, estou vivendo a bênção. É Deus que está me abençoando. Sim, Ele está permitindo você colher coisas boas que você plantou. Comprei meu carro novo. Por que você comprou o carro novo? Porque você está trabalhando honestamente. Mudei para uma casa melhor. Por quê? Porque você está tendo mais dinheiro, porque você está trabalhando, porque você está correndo, porque agora fique deitado em casa de papo para cima e esperando que o carro novo chegue na porta, ou que um anjo vai lá e arranque você e coloque dentro de uma casa melhor. Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Então Deus é justo. Ele é justo. O que nós temos plantado? Esta palavra para a gente refletir, irmãos, porque senão passa aquela ideia: eu vim para a igreja e agora eu não preciso fazer mais nada. Agora Deus manda tudo. Agora é Deus que faz tudo. Ele está no controle de todas as coisas. Mas quantas vezes nós vamos ouvir que Ele não faz a nossa parte? Nós batemos na porta, Ele abre. Nós dizemos: Senhor, abençoa a minha caminhada, tira os precipícios que eu não posso vencer, porque eu vou começar a andar. O Senhor te dá força. Mas se você não está disposto a caminhar, nem pede para Ele abrir o caminho. Para quê? Quinto ponto. A boa notícia, para a gente concluir, é que a gente pode mudar a colheita. Ainda bem, né? Você pode mudar essa colheita. De que forma? Se existe uma lei que diz que a gente vai colher tempestade, existe uma lei que diz que a gente pode colher bênçãos. Vou repetir: se existe uma lei que diz que a gente colhe tempestade, existe uma outra que diz que a gente pode colher bênçãos. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: o que semeia no Espírito colherá vida eterna. Aqui já mudou agora a semeadora, né? O que semeia no Espírito, e esse Espírito está com letra maiúscula, o Espírito Santo, colherá vida eterna. Então vamos plantar algumas sementes, como por exemplo, obediência, santidade, fidelidade,
é uma semente boa, amor a Deus. E aí o que vai acontecer? Você vai colher paz, vai colher vitória, vai colher crescimento e vai colher milagres. Aí é diferente. É impossível que eu plantando boa semente eu colha fruto ruim. Estou plantando fidelidade. Fidelidade em todas as áreas da minha vida. Fidelidade ao meu cônjuge. O cônjuge a palavra cônjuge, para quem tiver dificuldade de entender, se refere ao marido ou à esposa. O cônjuge é a esposa, o cônjuge é o marido. Eu sou fiel à minha esposa, então eu vou colher coisa boa, claro, por parte dela, por parte da minha família, entendeu? Eu sou fiel aos meus princípios, eu sou fiel à minha igreja, eu sou fiel aos meus pastores, eu sou fiel aos meus amigos, eu sou fiel a onde eu trabalho. Então eu vou colher coisas boas por causa da minha fidelidade, ok? Eu plantei obediência, eu vou colher coisa boa. Eu não vou colher coisa ruim, é coisa boa. Quando eu era adolescente, e eu ia viajar, ou ia para qualquer lugar, os meus pais nunca ficavam preocupados no sentido de que eu ia desobedecer a voz deles. Eles falavam uma palavra e era lei. A gente obedecia à risca. Eu já contei aqui, inclusive até coisas que nem precisava, mas eles achavam que era assim. E a gente obedecia. Mas colhemos a confiança deles. E toda vez que eu lembro dessa coisa de obedecer, eu me lembro da história do sarampo e da manga. Porque no Nordeste tinha essa coisa de, tomar café, se molhar, morria. Comer manga com leite, morria na hora. E até o dia que a gente descobriu que não morre. Mas estava com sarampo, se com sarampo comesse manga, caía durinho. E estava começando a safra das mangas. E eu e o meu irmão pegamos sarampo. Vem aquele febrão e depois começa a estourar aquelas... E nem deu muitas pintinhas na pele, mas era sarampo. Teve outros que o sarampo era brabo, mas nós foi leve. Gente, começando a safra das mangas, e tem aquela manga manguita, uma delícia, tinha aquela manga rosa, manga de todo jeito no nosso sítio, sítio do meu avô, e aí 40 dias, depois que passa ali o sarampo para você comer manga, senão era comer e morrer, na concepção deles. E a minha mãe disse, não pode comer manga. Mas era a obediência misturada com medo. Primeiro era a obediência à voz da minha mãe, e depois a mensagem era o seguinte, se desobedecer, morre. Como a gente não queria morrer, meu Deus, e os outros meninos que não pegaram sarampo? Nós íamos tomar banho na bica, de manhã aquele chão estava assim, coalhado de manga no chão. Oh, meu Deus, e a gente olhava para aquela manga, as lágrimas corriam, a vontade de comer aquela manga. Eu não sei como a gente não ficou doente de vontade de comer as mangas. Mas nós não comemos 40 dias. Quando terminou os 40 dias, já não tinha quase manga nenhuma. Já estava nas últimas mangas. Ainda comeu umas manguinhas, mas já quase não tinha mais manga. Mas era obediência à nossa mãe, que disse que a gente não podia comer manga. Então, nessa palavra, meus irmãos, que tipo de vento você tem semeado? Que tipo? Qual é o vento que você tem semeado? Que tempestade você está começando a ver que vai chegar? Então muda a semente. Muda a semente. Pastor, acho que uma tempestade aí está se levantando. O que foi que você plantou? O que foi que você plantou? É para a gente meditar, né? Ainda dá tempo de parar. Ainda dá tempo de parar. Sabe aquela história? Para. Mas eu converso com algumas pessoas, eu digo, meu irmão, para antes de você ser parado. Ainda dá tempo de parar, ainda dá tempo de mudar. Mas não adianta
você orar por uma colheita diferente. Eu estou orando, pastor, por uma colheita diferente. Se você continua plantando as mesmas sementes. Estou orando por uma colheita diferente. É mesmo? Mas trocou a semente? Está plantando uma semente diferente? Não, eu continuo fazendo a mesma coisa. Então nem ora pedindo uma boa colheita, porque não vai vir. Vai vir a colheita do que você plantar. Porque senão a gente vai aqui atropelar a palavra e dizer que agora que você é crente, você pode fazer tudo errado que vai dar tudo certo. Não, não é assim. Alguma coisa errada não está certo. Quer que a coisa dê certo, faz a coisa certa. Senão a coisa vai dar errada. Porque Deus não compactua com coisa errada. Com injustiça, por exemplo, se Deus compactuasse com injustiça, Ele deixaria de ser um Deus justo. Então Ele nunca vai compactuar com injustiça, senão Ele deixa de ser justo, e Deus nunca vai deixar de ser justo. Era igual no céu. Se no céu entrasse um pecadinho, o céu deixaria de ser céu. Então não tem conversa, dá tempo de mudar, dá tempo de mudar a plantação. Chegou a hora, mais do que nunca, aliás, sempre foi hora de assumir responsabilidade, porque desde o Éden vem essa coisa de culpar os outros. Eu fiz isso por causa do fulano, eu fiz isso por causa da minha mãe, por causa do meu pai, minha mulher, meu marido. Então não culpe pessoas, circunstâncias e por exemplo, o teu passado. Eu sou assim porque no passado. Esquece o passado. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas velhas já foram, já passaram. A Bíblia diz que tudo se fez novo. Então, qual é o conselho? Olhe para a sua semeadura. O que você está semeando? Esta palavra é palavra para sair daqui pensando: o que eu estou semeando? Mulheres, sair daqui, o que eu estou semeando na vida do meu marido? O que eu estou semeando na vida dos meus filhos? Homens, saírem daqui dizendo: o que é que eu estou semeando na vida da minha esposa? Se você vê que não está bem o relacionamento, 99,9999, para não dizer 100%, é a semeadura que você está, é o tipo de semente que você está plantando. Não está bem na vida pessoal, sentimental, em qualquer área da vida, não é que Deus não quer que você continue assim. Não pense que Deus está lá, que legal, enfim, está vendo, só te peguei. Ele lamenta. Agora, se está bem, aí volta a questão de pai e filho. Deus te alegra com o bem dos seus filhos. Pode ter certeza disso. E Jesus até perguntou isso para os discípulos: qual de vocês é o homem que, se o filho de vocês pedir peixe, lhe dá uma serpente? E se pedir pão, dá uma pedra para ele mastigar? Ninguém. Então, se vocês que são maus querem dar boas coisas, boas dádivas aos filhos de vocês, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo, por exemplo, àqueles que lhe pedirem. Mas não só o Espírito Santo, aliás, quem tem o Espírito Santo tem um guia maravilhoso, não é isso? Então mude a semente e você mudará a sua história. Mude a semente e você mudará a sua história. Não acha que a igreja é um amuleto. Eu estou na igreja agora eu sou crente, agora eu dou oferta, agora eu dou dízimo, mas eu continuo mentindo, eu continuo traindo, eu continuo com meus pecados escondidos, eu continuo cultivando preguiça na minha vida, porque agora eu sou crente e eu vou morar no céu. Eu não vou questionar a sua salvação. No entanto, aprenda a plantar, porque você pode ir para o céu, ser salvo em Cristo, mas viver uma vida medíocre na terra. Sabe aquela pessoa que não vê a hora do mar pegar fogo para comer peixe assado? Mas a realidade é a seguinte: estou no céu, mas viveu uma vida miserável na terra. Foi mal amada, foi mal amado, viveu em confusão, viveu uma vida medíocre, sem dinheiro, sem recursos, sem nada, mas eu fui para o céu. Então não questiona a questão da salvação. Se bem que quem é salvo recebe a mente de Cristo. É diferente, irmãos. Uma mente de Cristo sabe selecionar sementes. Sim ou não? O que você acha? Eu acho que a mente, por isso que eu digo, tem tanta gente dentro da igreja
que eu acho que não está salva. Eu acho que não nasceu de novo. E você não pode perder aquilo que você não tem. Se você não tem a salvação, você não tem. Eu não posso perder aquilo que eu não tenho. Porque quem nasceu de novo muda a mentalidade. Eu não posso admitir, pelo crivo bíblico, que uma pessoa que tem a mente de Cristo, como Paulo escrevendo, diz assim, mas nós temos a mente de Cristo, não saiba selecionar uma semente, o que planta. Eu via meu pai selecionando semente de milho, arroz, feijão para plantar, e ele pegava as melhores sementes. Ah, mas eu não sei selecionar. Se você for guiado pelo Espírito Santo, você sabe. Ele vai te dizer. O que você fazia agora não. Antes, o cara quando não é crente, ele sai, trai a mulher e ele volta para casa batendo no peito dizendo assim, sou muito macho, tá vendo? Sou macho. Depois que ele se converte, se ele cair numa tentação dessa, ele volta para casa dizendo, Deus, o que foi que eu fiz? Meu Senhor, ovelha não se dá bem com lama, irmãos. Quem se dá bem com lama é porco. Porco rola na lama. Quanto mais rola, melhor. E dizem, eu não sou veterinário, né? Mas dizem que o porco, entre outros animais, o elefante e outros animais, mas o porco, ele sente um calor na pele e ele rola na lama para se refrescar e se coçar ao mesmo tempo. Entendeu? Mas você nunca viu uma ovelha rolando na lama. Aonde é que você vê ovelhas? Em pastos verdejantes. As ovelhinhas estão ali comendo capim. E quando a ovelha come capim, depois ela fica remoendo. A ovelha, a vaca, né? Mas os animais que ruminam, né? Eles ficam... Interessante isso, né? Ruminam aquilo que comeram. Por isso talvez seja porque o crente é comparado à ovelha. Entre outros motivos, é ficar ruminando, é ficar trazendo a palavra que você ouviu, e você ouve uma palavra e você... A maioria dos que hoje estão dentro da igreja, quando saem do culto, esquecem a palavra que ouviram, e aí parece que a gente perdeu tempo aqui, e está ministrando a palavra, simplesmente esquecem a palavra, não colocam em ação. É incrível isso, parece pérolas jogadas a porcos, e ovelhas não são porcos. Ovelhas são ovelhas. Agora, se eu ficar jogando pérola para os porcos, eles vão rolar na lama com as pérolas e eu vou perder as pérolas. Mas com ovelhas, não. Se a ovelha cair na grama, ou cair na lama, empurrar uma ovelha na lama, ela sai de lá batendo os casquinhos, se limpando na hora. O porco não. Você está entendendo? Então, esta palavra é para a gente pensar, é doutrina. Como é que está a minha vida? Está boa? Porque estou plantando coisa boa. Deus é bom, me deu o seu Espírito Santo, Ele está me guiando. Eu tenho a oportunidade de plantar coisa ruim, mas eu não quero, eu não sou doido. Eu gosto de mim. Eu tenho a oportunidade de trair minha mulher, mas eu não quero, porque eu não sou louco. Eu não sou louco. Ela tem a oportunidade de me trair, mas ela não quer, porque ela não é louca. Vai trazer problemas para o nosso casamento. Eu tenho a oportunidade de roubar os meus clientes. No peso, por exemplo. Ele me compra 1 quilo, eu mando 990 gramas. Eu tenho a oportunidade de plantar essa semente, mas eu não planto. Aí ele me compra 1 quilo, eu mando 1 quilo e 2 gramas. E desconto a embalagem. Na Pure Life é assim, desconta a embalagem e ainda coloca 2 gramas a mais. E se ele pesar numa balança eletrônica fiel, ele vai ver que tem, num quilo tem 1 quilo e 2 gramas. Porque essas 2 gramas é as 2 gramas da fidelidade e da honestidade. Aliás, o Senhor diz que balança enganosa é abominável aos olhos do Senhor. Mas eu tenho oportunidade de fazer a coisa errada. Ninguém vai demorar. Até um cliente ver que o quilo que ele comprou tem 990 gramas. Vai demorar até o dia que alguém constatar e a tempestade vier em cima da minha empresa. Mas eu não faço porque eu tenho um Deus que está vendo. Mas nós não fazemos isto de jeito nenhum, porque nós queremos plantar. É uma questão de inteligência. Vou plantar coisa boa. Vou lá na padaria.
Esse dia foi na padaria. Mais de uma vez. Já aconteceu isso comigo. E às vezes eu digo, Senhor, está me testando? Eu vou lá, comemos e tal. Quando chegou lá, deu 16 e pouco. Eu falei, está errado essa conta. Aí a menina já olha assim, acha que você está... Que geralmente você reclama que está errado quando está cobrando demais. Eu digo, está errada a conta. Como está errada? Não dá só isso, dá mais. Aí fez a conta lá, 30 e pouco. Eu digo, agora sim. Agora sim. Eu só quero o que é meu. Não vai fazer como o irmãozinho que veio dar testemunho. Eu já contei isso aqui, né? Ô irmão, um testemunho, né? O pastor pôs ele de banco. Ô irmãos, Deus é tão bom que eu não tinha dinheiro para pagar a minha água. Tudo que eu tinha era R$50. Aliás, era R$5. E eu tinha que pagar a água e eu orei, oh Deus, o que eu faço? Aí eu fui na padaria comprar pão, comprei 3 pãezinhos, dei os R$5 para a moça e ela me devolveu 40 e pouca, porque ela pegou os R$5 e devolveu como se fosse 50. Aí o pastor, sério mesmo, irmão? Eu paguei minha água, já que você pagou sua água, vai ficar de banco também. Isso é desonestidade. Então, a gente tem a chance de plantar semente. Agora, não adianta plantar, repito para encerrar, não adianta plantar semente ruim e querer colher coisa boa. Quem planta vento, colhe tempestade. Guarda isso, eu não sei se você já tinha meditado nisso. Quem planta vento, não colhe vento, colhe a tempestade. E tempestade é vento que quebra tudo. Foi um ventinho, foi uma palavrinha, né, Fernandinho? Foi só uma palavrinha, né, Leninha? Foi só uma palavrinha. Mas aí vem a tempestade. Então, em vez de vocês plantarem sementes malditas, plantem sementes boas. Sementes boas. Mulheres, plantem sementes boas na vida dos maridos de vocês. Maridos, eu me incluo nisso. Plantemos sementes boas na vida das nossas mulheres. E nós, homens, entende uma coisa. É ensinamento. Se a permissão que você tivesse na vida fosse possuir apenas um carro, você não poderia ter mais do que um carro. Aliás, você pode ter quantos você quiser, mas a maioria nem carro tem, ou só tem um, né? Porque esse dia falaram assim, pastor, se fosse no Velho Testamento que o homem podia ter várias mulheres, eu digo, ia ter uns que não ia ter mulher para eles, né? Porque não é pecado ter vários carros. E quantos carros você tem? Mas eu vou perguntar a você, se você tivesse a permissão de ter apenas um carro, isso vale para mulher e para homem, um carro na vida, o que você faria com esse carro? Zelaria dele, né? Para ele não quebrar, arrumava a pinturinha dele, os pneuzinhos estavam sempre bom, tudo em ordem, porque você é um carro por vida. Agora transfere isso para a tua mulher, transfere isso para o teu marido. O certo é ter um só. Aí o que você tem que fazer? O que tem que fazer? Cuidar, né? Arrumar os pneuzinhos. Deixar tudo em ordem. Vocês que não casaram ainda, deixa eu dizer a vocês o seguinte. Esposa é um artigo caro, filho. Caro. É caro para arrumar o cabelo, para pintar as unhas, para comprar roupa, para tudo. Eu sei disso e eu também peco nisso. Quer ter esposa bonita? Então custa caro. Esta é a verdade. Quer ter marido bonito? Também custa caro. É por aí que a coisa acontece. Então você tem que cuidar disso. Nós homens somos mais simplesinhos. Se a mulher olhar para nós e fizer um agrado ali, a gente já fica feliz. A gente não pinta a unha, nós já nascemos com a unha feita. Eu agora o irmão Paulo está enfiando a faca, estou gastando 90 por mês no cabelo e na barba, né? Era 70, já está 90. É o que eu gasto no mês, às vezes é 1 mês e meio, 2 meses para cortar o cabelo. Então, mas aí o que você tem que fazer? Que tipo de semente você tem que plantar na vida do seu marido? Dizer que ele é o homem da sua vida, né? Que ele é o cara mais lindo da terra. Pode mentir nessa hora, não tem problema. Que ele é o homem que Deus te deu, é o pai perfeito para os seus filhos. E quando ele chegar do trabalho, irmãos, eu falo essas coisas aqui, não é para descontrair,
Mas qual é a mulher? Será que nós temos alguma mulher aqui que quando o marido vai trabalhar, e tem dia que o trabalho não é fácil, viu? Não é fácil. Eu tenho o privilégio de trabalhar home, em casa. Mas e os que saem para ir trabalhar? Que ele chega e você recebe ele na porta com aquele abraço e diz assim: chegou o meu guerreiro. Algum homem aqui já teve esse privilégio? Sério, Fernandinho? Não largue essa mulher nunca. Você está vendo? Chegou meu guerreiro. E a Lene, vou dar mais uma dica. A Lene dizia assim: chegou meu guerreiro, você fala: chegou meu gigante. Davi era pequenininho, mas matava. Que Deus nos abençoe, amém, queridos? E homens também. Quando a mulher chegar, ou enfim, qual é a mulher aqui que já ouviu do marido? Chegou a minha rainha. Tá vendo só? Chegou minha rainha. Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Então, o resumo desta palavra é: quem planta vento, colhe tempestade. Mas quem planta paz, colhe bonança. Quem planta coisa ruim, colhe coisa ruim. Quem planta coisa boa, colhe coisa boa. Tá bom, queridos? Aplauda ao Senhor, a Ele seja a honra, a glória, o domínio, o louvor para todos sempre. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Aleluia!